Muito bem-vindo, empresária, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo aqui. E hoje a gente vai falar sobre autorresponsabilidade. Eu sei que você já deve ter ouvido isso de vários lugares, de várias formas. Não sei se você tá com um saco lá na lua, como eu estava também, quando alguém falava, você tem que ser autorresponsável. Autorresponsabilidade é a palavra da vez. E isso ficou tão forte que de autorresponsabilidade se tornou para mim uma autocobrança, ficou pesado. Até que hoje eu entendo muito bem que a autorresponsabilidade é leve. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Então, nesse nosso bate-papo, você vai entender como a autorresponsabilidade pode ser algo muito leve, uma ferramenta incrível para a tua rotina ser muito mais produtiva, mais leve, você ficar mais criativa, mais ousada, para poder produzir de forma efetiva para os seus objetivos no seu negócio. Então, meu nome é Luciana Tempesta, eu sou a fundadora da Academia Produtiva. Aqui na Academia Produtiva, a nossa função, nossa missão, o que a gente faz? A gente orienta, apoia e conduz micros e pequenas empresárias que têm sonhos grandes, mas que têm poucos recursos ainda de tempo, dinheiro, ajuda e querem construir um negócio muito bem sucedido. E aqui eu vou mostrar para vocês como ter uma mentalidade muito produtiva para você poder construir esses recursos e chegar onde você tanto sonha, baseado em estrutura, alinhando com a tua mentalidade. Então bora lá para o nosso bate-papo para falar sobre autorresponsabilidade. Olha só, hoje vou fazer 47 anos daqui uns dias, né? Esse vídeo a gente está gravando aqui no comecinho de abril, nosso aniversário dia 15 de abril, e para mim, por muito tempo, a questão, mas assim, gente, é uma questão de uns 3 anos para cá que eu comecei a trazer leveza, porque a autorresponsabilidade sempre foi muito autocobrança, eu sempre fui muito comprometida, um excesso de comprometimento, um excesso de exigência, muito inflexível, porque eu tinha que ter um resultado, eu tinha que fazer aquilo que eu tinha que fazer aquilo que eu tinha que fazer, né? É tão doido que a gente nem para olhar o que a gente realmente precisa fazer. E quantas vezes eu estava fazendo várias coisas e não tinha resultado. Eu olhava, poxa, mas eu estou sendo autorresponsável. As pessoas falam que eu tenho que ser me responsabilizar pelos meus atos, pelos meus resultados. Eu sempre me responsabilizei pelos meus atos e pelos meus resultados. A questão não é essa, e aquilo era muito pesado, eu já não aguentava mais ouvir aquilo. Quando a gente entra no piloto automático, e o piloto automático, gente, anota isso aí. O piloto automático, ele muitas vezes é inconsciente. Você nem percebe que você está no piloto automático de um padrão. Você não está consciente disso. Você está em ação, em ação, em ação, em ação. E aí, caramba, né? As pessoas falando que você tem que ser autorresponsável. Você tem que ser 1% melhor todos os dias. Isso é terrível. Terrível. Depois a gente volta nesse 1% aqui só para eu não perder minha linha de raciocínio. Então a gente entra nessas questões de autorresponsabilidade, que eu tenho responsabilidade sobre todos os meus atos, sobre todos os meus resultados. Isso é muito pesado. E isso, como eu falei, vira uma autocobrança e isso drena a tua energia. Você passa a ser improdutiva. Só que você tá lá, não para de fazer, tá sempre em movimento, é esforço pra caramba, tá sempre ocupada. Dá a impressão que você está produzindo muito, porque você não para. Só que você não está produzindo muito, você está se ocupando muito, fazendo muito. Pra quê? Por quê? Tá perdendo sentido. E aí, como que eu torno a autorresponsabilidade leve? A autorresponsabilidade é eu me responsabilizo pelos meus atos, pelos meus resultados. Só que eu me responsabilizo também pelos meus limites. Eu me responsabilizo também por aquilo que eu dou conta, por aquilo que eu quero e desejo para mim. A autorresponsabilidade, ela tá, né, popularmente, essas pessoas estão falando muito, está muito conectada com o resultado de você tem que fazer e vai. Mas é autorresponsabilidade com o meu descanso, com a minha pausa, com o meu sossego, com o meu desfrute, com a minha alegria. Faz parte. E aí fica desequilibrado porque a gente fica muito focado. Se eu não estou tendo resultado favorável, se a minha empresa não está indo bem, se tem alguma coisa acontecendo aqui, eu me responsabilizo, ok, mas só por isso. E a responsabilidade, poxa, eu tô cansada, eu preciso descansar mais, eu preciso desfrutar mais, eu preciso olhar mais para os meus sonhos. Aí eu não me responsabilizo por isso. E aí, olha um perigo enorme quando eu não olho para isso e não me cuido. Quando eu paro para me cuidar,
para desfrutar um pouquinho um momento, para poder curtir minha família, meu filho, fazer alguma coisa, eu me culpo. Por quê? Porque a autorresponsabilidade está no lugar errado, está pesada, está no lugar de cobrança, não de responsabilidade. Eu preciso trazer a autorresponsabilidade para esse ponto aqui, onde eu me responsabilizo tanto pelos meus sonhos, na mesma medida pelos meus sonhos, desfrutos, descanso e tal, na mesma medida que eu me responsabilizo pelos atos, atitudes, as coisas que eu tenho que ter no dia a dia, pelos resultados que eu estou tendo aqui. Eu preciso trazer eu formar o meu equilíbrio. Gente, equilíbrio é uma coisa que ele não existe de uma fórmula. Eu que traço isso. Então, como que eu traço esse meu equilíbrio? Me responsabilizando pelos dois lados. Percebe? Porque se eu sou responsável por fazer acontecer, o meu negócio precisa de resultado, eu tenho que ir lá e fazer e tal. Show, isso aí mesmo. A gente precisa levantar e fazer o que precisa ser feito. Mas, aí quando eu tô ali, não tô tendo um resultado favorável com o que eu preciso ali do meu negócio, aí eu vou desfrutar, vou descansar, aí aqui é culpa, aqui eu sou autorresponsável. Não faz sentido, não sei se vocês estão captando o que eu quero dizer. Eu preciso começar a me autorresponsabilizar de um lugar de leveza e trazer a autorresponsabilidade pro ponto que ela é mesmo, e não para autocobrança. E não olhar só para a autorresponsabilidade para um resultado final, mas a autorresponsabilidade do desfrute. Então, quando... Ó, aqui, acho que agora vai ficar bem claro para quem ainda não captou o que eu estou dizendo. Porque olha só, a gente tem um padrão, né? Então, a nossa cabeça está acostumada a entender de um jeito, quando alguém traz um conceito novo, o tic e o tec ficam lá brigando. E eu estou trazendo um conceito que é diferente da grande maioria da autorresponsabilidade. Então, quando você se diz autorresponsável, você conhece os seus limites e você não ultrapassa seus limites, porque é sua responsabilidade respeitar esses limites. Na mesma medida que é sua responsabilidade alcançar o resultado que você se propôs, é a mesma coisa. Eu não vou abafar o meu limite para eu poder vir e ter um resultado melhor aqui, massacrando o meu limite. Aí eu não estou sendo responsável comigo. Eu estou fazendo algo ali muito mais por um resultado e esquecendo de mim. Como que eu chego nesse equilíbrio? Como que eu trago a autorresponsabilidade para uma forma leve? Gente, a única forma de você trazer a autorresponsabilidade para uma forma leve é tendo clareza dos seus limites, clareza do que você quer para você. Senão não tem como. E aí vem para um passo, porque eu trago muito sobre o planejamento. O planejamento é a ferramenta que eu uso para qualquer coisa que eu quero. Mudar um padrão de comportamento, atingir um resultado numa empresa, vender mais, ter mais tempo de qualidade com o meu filho. Planejamento é ferramenta. Só que como que eu consigo fazer uma boa estrutura de um plano de ação, ou seja, de um planejamento, se eu não tenho clareza do que eu quero, se eu não tenho clareza dos meus limites? Aí vem para um primeiro passo, o processo do autoconhecimento. Então, a autorresponsabilidade, se eu não tenho autoconhecimento, eu estou sendo irresponsável comigo, porque eu estou partindo da onde? Para ser responsável com o quê? Com um resultado somente? Ou com um resultado que está alinhado com o que eu quero e o que é bom para mim? Então, antes de você ir lá e ficar pensando se você é autorresponsável ou não, se cobrando ou não, deixando de um jeito pesado a autorresponsabilidade, dá um passinho para você entender seus limites, seus objetivos, suas prioridades. Aí a autorresponsabilidade, ela está conectada com isso, com seus objetivos, com seu limite, com suas prioridades. Aí sim ela passa a ser leve, porque você está fazendo o que precisa ser feito conectado com aquilo que é seu, a tua essência, o teu desejo, teu objetivo. Fica mais leve, muito mais leve, porque eu não estou fazendo só por fazer. Muitas coisas a gente faz só por fazer, porque aí vem uma palavrinha que eu usei bem no começo desse nosso bate-papo aqui, que é o piloto automático inconsciente. Palavrinha não, é uma frase, né? Piloto automático inconsciente, porque estamos ali, ó, faz, então, piloto automático, eu tô no modo ação. Só que eu não percebi que eu estou no piloto automático de um padrão de comportamento que está sempre me dando meio que o mesmo resultado.
Eu não tô consciente disso, eu tô só fazendo. Tem que ser feito, eu tô fazendo. Agora eu tenho que fazer. Eu, por exemplo, quando eu fiquei 15 anos no mundo corporativo, fui CLT em multinacionais 15 anos. Eu fiquei 15 anos ali, depois de um tempo também continuei no piloto automático, mas essa é história com outro vídeo, mas só para poder mostrar essa questão do piloto automático inconsciente. A gente acha que não, que está evoluindo. Por quê? Eu comecei ali como atendente de telemarketing numa empresa, só que eu queria crescer, então eu fiz minha faculdade, eu fiz 2 pós-graduações, 2 MBAs, fiz um curso fora do Brasil, fiz um monte de cursos e formações visando uma gerência, uma diretoria crescer dentro daquilo ali. Pô, então Luciana, você não tá no piloto automático, você não tá acomodada, você tá em movimento, você não para. Você emendou uma pós na outra, aí você foi lá, apresentou um projeto. Gente, eu estava sem dúvida em movimento, eu não estava parada, acomodada, folgadona. Não é? Não tem nada a ver com preguiça, com estar parado, com não estar em movimento. O meu piloto automático estava sempre em movimento. Em movimento para ter mais resultado, mas mais resultado para quê? Baseado em quê? No que eu realmente queria para mim ou no que parecia que era o melhor ali para mim naquele momento? Porque o que seria natural? Se eu estou numa empresa, numa multinacional, eu quero mais resultado, eu quero crescer, eu quero liderar, eu vou mudando de cargo, eu vou tendo mais resultado financeiro, você tendo mais resultado ali para você líder, vou crescer. Legal! Só que é isso que de fato eu queria? Ou eu entrei num piloto automático de algo que é o comum, tá todo mundo fazendo isso aqui no meu entorno, não faz sentido eu ficar parada, eu preciso crescer, eu quero evoluir, eu queria mesmo, queria liderar, ganhar mais sem dúvida nenhuma, mas não naquele lugar, não naquele formato. Mas eu não me dava conta que não era naquele lugar, naquele formato, porque eu estava no meu piloto automático inconsciente. Eu não me dava conta que é o que eu não queria. Para mim, era o mais lógico, crescer dentro da carreira ali que eu estava, que era o que estava se mostrando para mim. Eu não tinha consciência do que eu realmente queria, gente. E aí aí vem essa questão da autorresponsabilidade ficar muito pesada, porque era muito esforço. E aí parecia, porque o resultado, pausa e presta atenção nisso, resultado. Tá, então eu quero ser gerente, é um resultado, tô trabalhando para isso, é um resultado, certo? Legal, só que é um resultado conectado o quê? Com o quê? Com muito mais algo da circunstância. Pô, se eu tô aqui como coordenadora, o próximo passo é gerente. Eu quero crescer, quero ganhar mais, quero liderar um grupo maior, tô dentro ali do que tem que ser feito, maravilha. Certo? Resultado, mas é o resultado conectado com aquilo que eu realmente quero para mim, para aquilo que eu quero servir, que eu quero colocar minha voz no mundo, é o sonho que eu quero. Eu tô dando voz pro meu sonho ou tô seguindo de acordo ali com as circunstâncias nesse piloto automático inconsciente? Percebe a diferença? E aí o que acontece? Por mais que eu estou tendo algum resultado, eu alcancei, nossa, fui promovida, consegui a gerência, por que será que vira e mexe, putz, bate uma insatisfação, sabe? Quantas e quantas pessoas conseguem coisas e elas não entendem, pô, tá insatisfeita, porque não é o resultado, se ele não tá conectado com isso que você realmente quer, por isso que eu falei do autoconhecimento, não adianta você sair fazendo, não adianta, você vai ter um resultado, mas é o resultado que tá conectado com o que você quer, é isso mesmo? E aí você faz, tem esforço, 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 e parece que você não chega em lugar nenhum, parece que você não tem resultado. E realmente, quando você vai se ouvir com aquilo que você quer, não é o resultado que você quer. Então não basta ser autorresponsável. Não basta, tá pesado. Tem que ser autorresponsável, porque isso ninguém vai ser, mas ninguém mesmo. Com o teu sonho não tem como. Não tem como, então você precisa ser autorresponsável. Quando eu falo sonho, não é pra ficar viajando na maionese, nossa, tá lá sonhando, é infantil, não. É aquilo que arde em você, que você tem vontade, de repente você nem consegue chegar nisso. Aliás, se você não consegue saber o que você realmente sonha, você está desconectada de você.
você está fazendo o que precisa ser feito, porque você é uma mulher porreta, você é uma mulher que não tem mimimi, não tem preguiça, levanta e faz. Legal, você tem uma habilidade, eu sempre tive essa habilidade e ela é maravilhosa. Só que em vez dela estar num recurso para eu chegar até meu sonho, ela estava interferindo, porque ela me afastava cada vez mais do que eu queria. Eu estava indo por um caminho para cá, sendo que o meu sonho estava para lá, mas como eu não acessava esse meu sonho, eu só continuava. Tinha resultado e o resultado não era algo satisfatório, porque o que eu queria estava para lá. Captou a mensagem? O quanto é importante você, lindo, é maravilhoso, extremamente importante ser autorresponsável, mas se tá pesado, é porque você está sendo autorresponsável só com um resultado que não está conectado com aquilo que você realmente quer. Não está. Agora, o que acontece muitas vezes, aliás, assim, posso até dizer que é meio que padrão, quando você está aí nesse piloto automático inconsciente, está sendo super autorresponsável, mas está pesado, muito provavelmente alguma coisa não está legal. Saúde pode estar um pouco fragilizada, relações pode não estar muito bacana, pode estar com alguma questão nos relacionamentos, dinheiro pode estar também meio caótico. Para mim, pegou as 3 coisas: saúde, dinheiro e relações. Eu tive as 3 coisas assim por mais de 2 décadas, enquanto eu não estava conectada com o que eu realmente queria, colocando a voz, dando voz para esse meu sonho, me responsabilizando com ele. Essas 3 coisas estavam muito debilitadas. Quer dizer, agora então, Luciana, que você vive num mundo onde você é a princesa, tudo é maravilhoso. Não, eu tenho desafios nas relações, eu tenho meus desafios de saúde, eu tenho meus desafios com dinheiro, continuo tendo alguns desafios, mas é muito leve hoje e é muito diferente. O resultado é muito melhor do que antes, sem dúvida nenhuma, nem se compara aos desafios que eu tinha antes com os que eu tenho hoje. Porque eu cresci perante os desafios, eles aparecem em seriedade de forma diferente. E eu tenho a consciência, eu tenho a mentalidade que a autorresponsabilidade primeiro é com o meu sonho, com aquilo que eu quero para mim, e não com aquilo que o mundo está dizendo que eu preciso fazer, com as circunstâncias da vida. Não, eu estou responsável, então é mais leve. Quando eu preciso superar algum desafio, fazer alguma coisa que eu falo, putz, caramba, vamos lá, né? É um caramba, vamos lá, com menos peso. É mais leve, não é? Tudo lindo, maravilhoso, mas é muito mais leve. E isso que eu gostaria muito que você captasse, para você trazer essa leveza. Quando eu falo sobre produtividade, tanto que o nome da minha empresa é Academia Produtiva. Qual que é o objetivo da Academia Produtiva? É levar cada vez mais a produtividade inteligente humanizada para o estilo de vida de cada ser humano, de cada indivíduo. Essa é a minha visão, é o que eu mais quero dentro do mundo, como um legado mesmo, que as pessoas possam sentir a produtividade. Não é sobre o que eu faço, é sobre como eu me sinto daquilo que eu estou fazendo. Porque senão eu só estou ocupada. Aí eu não estou sendo produtiva, estou ocupada. Só mais uma coisa. Então, quando eu estou lá e sentir que tá tudo bem, de novo, eu só quero deixar bem claro, gente, porque teve um dia uma pessoa falou assim, então eu não preciso mais fazer o que eu não gosto. Claro que você vai fazer o que você não gosta, o que você não quer. Por quê? Você gosta de tudo? Eu não gosto de tudo. Tem coisa que pessoas amam e eu não gosto. Então, é óbvio que tem coisas que eu preciso fazer que eu não gosto para alcançar um resultado. Mas a minha vida, a regra, não é fazer o que eu não gosto. Não é. A regra é fazer o que eu gosto. E para eu chegar onde eu quero, algumas coisas que eu não curto muito, eu faço. E aí, de novo, volto na palavra leve. Fica leve. Porque eu tenho consciência que aquilo tá me levando para onde eu quero, não para onde eu preciso somente. Não é somente para onde eu preciso. Então, a autorresponsabilidade, pra gente chegando aqui no fim desse nosso bate-papo, e você entender o que é leveza na autorresponsabilidade. A grande maioria das pessoas conectam a autorresponsabilidade a fazer o que precisa ser feito. Não. A autorresponsabilidade é fazer o que eu quero e o que eu preciso.
Não é só o que eu preciso, mas é o que eu quero também. Então eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu quero e não só por aquilo que eu preciso. E aí fica muito essa coisa pesada que, infelizmente, né, coach, que nem eu sou mentora, tenho formação de coach, mas quando eu estou diante de uma empresária para conduzir ela em algum processo, eu tenho a postura de mentora. O que é a mentora? Eu uso algumas ferramentas de coach, uso diversas ferramentas, que eu tenho muitas formações, mas a mentora é alguém que, skin the game, viveu aquilo que está ensinando. Então, o que eu sou muito boa em organização, planejamento e estratégia. Que resultado, rotina produtiva para você construir um negócio bem sucedido. Então, é isso que eu consigo conduzir com a empresária. Tem áreas, por exemplo, vamos fazer uma organização financeira na minha empresa. Me esquece. Eu tenho visão macro, eu não sou especialista, não sou eu a pessoa ideal para isso. Não sou a pessoa para isso. Então vai ter coisas que realmente não é minha área. Entende? Então o mentor, ele não se mete ali onde ele não tem especialidade. Ele passa a visão macro, mas ele não aprofunda. Mentor raiz. Onde eu aprofundo no que eu estou trazendo aqui para vocês desenvolverem uma mentalidade produtiva. E aí essa mentalidade produtiva é tirar o peso das coisas e achar que eu só faço o que eu preciso. Não, eu desfruto a vida, eu gozo a vida, eu curto a vida. Então eu faço o que eu quero e o que eu preciso. Então a tua responsabilidade, ela pode ser leve quando você vai e entende que é fazer o que quer e precisa e não só o que precisa. Aí sim a autorresponsabilidade é algo leve na tua vida. E quando você traz isso e deixa essa leveza, seus resultados, eles tendem dia a dia a aprimorar, melhorar. Porque a tua leveza te deixa muito mais criativa, muito mais produtiva, abre um canal de ousadia. O que é ousadia? Para você ser uma empresária bem-sucedida, você tem que ter uma pitada de ousadia, de fazer aquilo que se dá aquele frio na barriga e fala, nossa, será que isso vai dar certo? Sem essa ousadia não cresce, não vai. E como que eu, pesada, cansada, vou conseguir ter essas habilidades? Criatividade, ousadia, produtividade, leveza, não tem como. Por isso que você precisa, a partir de agora, entender e começar a se responsabilizar por aquilo que você quer. É no estalar de dedo que as coisas vão acontecer? Não. Primeiro você recebe uma informação, tem uma consciência que isso é possível, não é utopia, é real. Aliás, utopia é viver desse jeito horrível, se esforçando pesado. Eu já vivi muito nisso. Gente, é queda de cabelo, é unha que quebra, é intestino que não funciona, é insônia, é relacionamentos que não são legais, é toda hora ganha e perde dinheiro. É muito pesado, é muito pesado. E se está assim, isso não é o normal da vida, isso não é o legal e nem o normal da vida. Então, pode ser diferente? Pode. Aí é um processo para você poder mudar e trazer para essa leveza. E aí é onde eu entro, e é onde eu posso te ajudar, te orientar, desenvolvendo com você uma mentalidade mais produtiva, mais leve, usando pequenas ferramentas ali no seu dia a dia, planejamento inteligente estratégico, te mostrando como você faz, transforma a pequena ação de uma forma bem valorosa. Tem diversas ferramentas que eu posso te apoiar e orientar nessa transição, nessa mudança de mentalidade. Se o que eu tô falando aqui tá fazendo sentido, além de você curtir esse vídeo, que é importantíssimo, o YouTube, quando ele entende que as pessoas curtem, entende que é legal e passa para mais pessoas. E se o conteúdo foi relevante para você, com certeza vai ser para outras também, então curte esse vídeo. E o que eu tô falando aqui, se você quer algum apoio e orientação, alguma dessas coisas, ou ficou com dúvida, coloca aqui nos comentários, que aí com certeza eu vou te chamar e a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, aqui nesse canal você vai ter conteúdos como esse, frequentemente. Eu não vou falar que é diariamente, porque eu não vou assumir um compromisso que eu não estou disposta a todos os dias gravar um vídeo, porque eu quero também desfrutar de outras coisas. Mas eu estou sim muito disposta a estar aqui frequentemente compartilhando conteúdos. A gente tem que assumir compromisso com aquilo que a gente está disposto e que tenha desfrute na vida também. E aqui sempre você vai encontrar alguma coisa
para elevar a tua consciência e você ser cada vez mais e mais produtiva. Então, comente, tô aqui para te apoiar e orientar nessa caminhada, curte esse vídeo e melhor ainda, se você puder contribuir com o canal, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com outras empresárias. Então, é isso, tenha uma vida muito produtiva e próspera.